Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro dos Hebreus, capítulo 11, carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo 30. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 30. A palavra do Senhor diz assim, você pode ler junto comigo? Pela fé, as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Vamos de novo? Pela fé, amém. Ainda abra a tua Bíblia e deixa aberto, lá em Josué capítulo 5, nós vamos ler esse texto também durante a mensagem desta noite. Meus irmãos, o tema que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite é a fé que derruba muralhas. A fé que derruba muralhas. A palavra de Deus diz que o povo de Israel havia saído do Egito, caminhado já por 40 anos ali pelo deserto. Estava chegando na terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra dos sonhos. Nós conhecemos esta história, ela está registrada ali no livro do Êxodo. O povo atravessando o deserto, o povo saindo do Egito, e agora o povo já estava muito perto de Canaã, muito perto dos seus sonhos, da sua conquista, da sua alegria. Canaã, meus irmãos, era o tempo do descanso, o tempo do refrigério, o tempo da paz. O povo não seria mais peregrino pelo deserto, errante pelo deserto, agora não, estariam em uma casa, em um lar, teriam uma nação, poderiam ter um nome, uma identidade. Josué era o líder do povo neste momento, Moisés já havia morrido. O povo já havia atravessado o Jordão, que era o primeiro obstáculo, grande obstáculo que surgiu sobre a liderança de Josué. E agora, diante deles está Jericó, a cidade de Jericó. O grande obstáculo que se colocava à frente do povo de Deus, naquele momento da história, era esta cidade, este povo. Quando nós lemos no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 1, a palavra de Deus diz que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Ali era uma fortaleza. Aquele povo estava preparado para a guerra. Claro que eles não iriam guerrear, eles iriam resistir. Jericó tinha alimento, Jericó tinha água, Jericó tinha muralhas, Jericó era uma fortaleza, Jericó estava ali fechada, ninguém entrava, ninguém saía, e o povo de Israel precisava passar. Para chegar em Canaã, tinha que passar por Jericó. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, no texto de Hebreus, que pela fé, estas muralhas de Jericó, elas vão cair. Elas serão derrubadas. E eu queria pensar com você nesta noite, na nossa vida, porque eu e você também temos, com certeza, muralhas para serem derrubadas. Nós temos diante de nós obstáculos intransponíveis aos nossos olhos. Coisas que estão diante de nós e que nos impedem de chegar no lugar da nossa bênção, no lugar da nossa vitória. Coisas que estão entre nós e o nosso sonho, o nosso objetivo. Essa é a nossa Jericó, essa é a sua Jericó. Esta é a muralha que pode existir na tua vida, aquilo que te bloqueia, aquilo que te impede, aquilo que não te permite avançar, desenvolver. E eu pergunto, meus irmãos, será que nós temos muralhas? Será que na nossa caminhada nós temos Jericós? Quantas muralhas você já enfrentou na sua vida? Quantas Jericós você teve que derrubar? Quem sabe hoje, nesta noite, você entrou aqui e você está vivendo um tempo assim.
Quem sabe você está diante de uma grande Jericó. Essa pandemia que nós acabamos de viver, meus irmãos, e ainda estamos vivendo, ela não acabou, para nós e para muitos pode ser uma grande muralha. Uma muralha, quem sabe, intransponível. Quantos durante este tempo já não desistiram diante das suas perdas, dos seus fracassos, das suas dificuldades? Pessoas que estão retrocedendo, pessoas que estão angustiadas, deprimidas, por conta de uma muralha que se levantou e que não conseguiu ultrapassá-la. Mas nesta noite, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro. E eu creio que Deus te trouxe aqui nesta noite para que você ouvisse esta palavra. Meus irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com você sobre a fé que derruba muralhas. Se você não usar a palavra que eu vou pregar nesta noite hoje, guarde ela porque ela vai ser útil na sua vida, em algum momento da sua vida. Você vai lembrar-se desse sermão e você vai poder usar ele na tua vida. Porque ou você está enfrentando uma muralha hoje, ou você vai enfrentar um dia, em algum momento. Mas saiba que existe uma fé que derruba muralhas. Veja comigo, Josué capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 13, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Meus irmãos, existe uma fé que pode derrubar muralhas. Que fé é esta? Em primeiro lugar, a fé que derruba muralhas é a fé humilde. Você pode repetir isso comigo? A fé que derruba muralhas. Vamos lá? Todos juntos? Eu falo, vocês repetem. A fé que derruba muralhas é a fé humilde. Entre na história comigo. Josué e o povo estão perto de Canaã, a terra prometida. Entre a promessa e eles está Jericó, o obstáculo que eles têm que passar. Meus irmãos, a vitória sobre Jericó, ela começa aqui, nesse texto que nós acabamos de ler. Josué, diz o texto, ele é o líder do povo, e ele está ao pé de Jericó. Ele está olhando, ele está investigando a cidade. E meus irmãos, nós ficamos imaginando o que passava pela cabeça de Josué, como líder do povo. Talvez ele estivesse ali pensando numa estratégia de guerra, como entrar naquela cidade, como vencer aqueles inimigos, como passar por aquela fortaleza. Estava sobre ele essa responsabilidade, e a Bíblia diz que ele estava ali neste momento, quando de repente aparece ali um homem, e este homem tem uma espada na mão. Josué não o reconhece e pergunta para ele: quem é você? Você é dos nossos ou você é inimigo? E aquele que estava ali diante de Josué, este homem com a espada na mão, ele se apresenta e ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. O que significa isso? Significa, meus irmãos, que este homem não era um simples homem. Este homem aqui, meus irmãos, é o que nós chamamos na Bíblia de teofania. São as aparições de Deus.
É quando o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Supremo, o Deus Grandioso, Ele tomou forma humana, ou outras formas, e se manifestou aqui na terra, entre os homens. E no Velho Testamento nós temos muitas teofanias, e esta é uma delas. Na verdade, alguns teólogos chamam isso de uma cristofania, porque aqui é a segunda pessoa da Trindade. Esse homem, meus irmãos, esse príncipe do exército do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. É Cristo sendo revelado aqui no Velho Testamento. É a presença de Deus poderosa que se manifesta a Josué. E disto, meus irmãos, nós podemos ter certeza, porque a palavra de Deus diz que Josué, ele se prostra com o rosto em chão e adora aquele homem. E aquele homem recebe a adoração. E se ele recebe a adoração porque ele é Deus, somente Deus pode receber adoração verdadeira, genuína. Então estamos diante, sim, de uma teofania. A presença de Deus ali, diante de Josué. E olha o que diz o texto, meus irmãos. Josué pergunta para ele: que dizes, meu senhor, ao teu servo? Qual a palavra de Deus para Josué? Nós acabamos de ler aqui no versículo 15. Josué, tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália dos teus pés. Talvez você pergunte: pastor, por que Deus aparece para Josué momentos antes da grande batalha de Jericó? E a palavra de Deus para Josué é: Josué, tira a sandália dos teus pés. O que isso significa, meus irmãos? Significa humilhação, significa humildade. Se você tirar a sandália dos teus pés, você vai ficar com os teus pés na terra, no chão. O homem veio do pó, o homem volta ao pó, e o homem precisa lembrar que ele é pó. Diante do Senhor, meus irmãos, tem que haver humilhação. Não há vitória se não houver humilhação antes. Antes de qualquer grande vitória que o Senhor vai te dar, você precisa passar pela humilhação. Sabe por que muitas vezes a nossa vitória não chega? Porque o nosso coração é arrogante, é orgulhoso. Nós não nos humilhamos na presença do Senhor. Nós não tiramos a sandália dos nossos pés. E aí eu me lembro de um outro personagem que você deve se lembrar também na Bíblia, para qual o Senhor disse a mesma palavra. Lembram quem foi? Para quem Deus disse: tira a sandália dos teus pés. Moisés. Lembram-se, Êxodo capítulo 3? Moisés é o líder de Israel antes de Josué, é aquele que vai tirar o povo do Egito. Depois vem Josué. É interessante que os dois líderes de Israel, os dois, recebem do Senhor a mesma palavra: tira a sandália dos teus pés. A respeito de Moisés, Moisés viveu, meus irmãos, 3 tempos na vida dele. Moisés viveu 120 anos. Vai guardando essas informações, quando chegar os concursos bíblicos você está craque. Moisés viveu 120 anos, e a vida dele é dividida em 3 períodos de 40 anos. Nos primeiros 40 anos de Moisés, ele era o todo-poderoso Moisés, aquela criança formosa que foi criada dentro do palácio, educada em toda a ciência do Egito, homem inteligente, homem sábio, homem bonito, homem preparado. Ali no Egito, Moisés tinha poder, tinha honra, tinha glória. Ele achava que ele era alguém muito poderoso.
40 anos da vida de Moisés, até que ele mata um egípcio, e ele tem que fugir do Egito. E quando ele sai do Egito, meus irmãos, ele vai para o deserto. No deserto ele vai passar 40 anos. Os 40 anos de silêncio, os 40 anos de esquecimento, os 40 anos ali, meus irmãos, de humilhação. Moisés não era ninguém, agora ele cuidava de ovelhas do seu sogro. E é ali que Deus se encontra com Moisés, no deserto, quando ele está cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele vê a sarça que ardia e não se consumia. Novamente Deus se manifestando ali para Moisés. E Deus vai dizer para Moisés, porque ele vê a sarça, ele vai se aproximando dela, e Deus diz: não, Moisés, não te chegues para cá, porque este lugar é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. Moisés não era ninguém, e ele vai reconhecer isso no diálogo que ele tem com Deus, porque Deus vai dizer: você vai ser meu líder. Ele disse: eu não, qualquer um, menos eu. Ele sabia que ele não tinha condição nenhuma. Mas aí, meus irmãos, entra o terceiro período na vida de Moisés. É o período quando ele experimentou o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. Os 40 últimos anos de Moisés é quando ele é usado por Deus. O ninguém, Deus vai fazer coisas poderosas na vida dele. Enquanto você achar que você é alguém, meu irmão, talvez você fique muito longe daquilo que Deus tem para você. Mas quando você se humilhar, fé humilde. Quando você se humilhar, a palavra de Deus diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Fé é a confissão do nada ser, do abandono de si mesmo, do abandono do próprio ego. Fé é se humilhar diante do Criador, dando a Ele o seu devido lugar e se colocando no lugar de dependente criatura. Por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O orgulho é o oposto da fé. O que nos impede muitas vezes de ter uma fé viva é o nosso orgulho. O orgulho cega, endurece o coração, torna o homem burro. O orgulho, meus irmãos, faz com que o homem só busque a si mesmo e tudo em si mesmo. Nós facilmente fazemos isto. Facilmente nós confiamos em nós mesmos, na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa inteligência. Mas o Senhor, Ele vem nos ensinar nesta noite que para derrubar muralhas eu preciso ter uma fé humilde. Sabe o que Deus te chamou para ouvir aqui nesta noite? E eu creio que você veio ouvir uma palavra de Deus aqui para a sua vida esta noite. Deus te chamou aqui nesta noite para você ouvir isso. Tira a sandália dos teus pés. Talvez seja a hora de você tirar a sandália dos teus pés. Talvez seja a hora de você se humilhar na presença do Senhor. Jericó está lá, o obstáculo está lá, ele pode ser transposto. As muralhas podem cair, mas você precisa, em primeiro lugar, estar disposto a se humilhar. A se humilhar. A se humilhar. Recentemente, meus irmãos, partiu o reverendo Jorge Canelhas, professor nosso, meu, do pastor Isaías, no seminário. Reverendo Jorge Canelhas, muito amado, muito querido, um dos meus modelos de pastor, reverendo Canelhas, no que diz respeito à pregação. Ele foi meu professor de homilética, ensina, não é, os princípios da pregação, da comunicação. Ele era professor também de comunicação, de técnicas de comunicação no nosso seminário, o seminário da IPB. Reverendo Jorge Canelhas, meus irmãos, ele tinha uma peculiaridade. Ele era gago.
Quem conhecia o Canelhas aqui? Alguns conheciam, né? Ele é bem conhecido na IPB. Eu não sei se você já viu um gago pregando. Se você ouvisse o reverendo Jorge Canelhas pregar, você não falava que ele era gago. O que me impressiona na vida do Canelhas, sempre me impressionou, foi a humildade dele. Nós tínhamos muitos professores no seminário, mas alguns eram pastores e o Canelhas era um. E a humildade dele era algo impressionante. Aquele que até confessava pecados para nós, da sua experiência ministerial. Tira a sandália dos teus pés. A fé que derruba muralhas é a fé humilde. Vamos lá, segunda lição. Eu falo, você repete. A fé que derruba muralhas. Pode ser mais forte, hein, meus irmãos? É a fé obediente. Josué capítulo 6. Acompanhe a leitura. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. A fé que derruba muralhas é a fé obediente. Meus irmãos, Josué está ali, e ele pergunta para aquele homem, o próprio Deus, manifestado ali: o que eu faço? E Deus diz para ele, Deus dá a estratégia, as ordens para enfrentar Jericó, enfrentar aquele povo. Meus irmãos, as ordens eram absurdas. O que Deus disse foi o seguinte: Josué, reúne um exército, pegue 7 sacerdotes com as suas trombetas, pegue o povo, vocês vão rodear a cidade de Jericó durante quantos dias? 7 dias. Nos 6 primeiros dias, vocês vão dar uma volta na cidade. Preste atenção, isso cai em concurso bíblico também. 6 dias, vocês vão dar uma volta na cidade. Primeiro dia, uma volta. Segundo dia, 2 voltas. Terceiro dia, 3 voltas. Ninguém vai falar nada, todo mundo em silêncio. Os guerreiros na frente, a arca, os sacerdotes com a trombeta na mão, e vão tocar as trombetas. Só isso. 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, vocês vão dar quantas voltas? 7 voltas. No 7º dia, 7 voltas. Quantas voltas foram dadas em Jericó, meus irmãos? Alguns falam que 7, não é? Não. 6 voltas
de segunda até sábado, né? Vamos colocar assim, né? Nos 6 primeiros dias, e no 7º dia, 7 voltas, total 13 voltas foram dadas na cidade, e essa era a ordem. Agora eu pergunto para você, quem ganha a guerra rodeando cidade e tocando trombeta e gritando? Qual povo venceu alguma batalha dessa maneira? Qual o registro histórico disto? Josué, meus irmãos, ele podia questionar, mas Senhor, isso é loucura. Senhor, a gente vai passar vergonha. Senhor, isso é um absurdo. A fé que vence muralhas é a fé obediente. Eu pergunto para você, meu irmão, você é um filho obediente ou você é um filho desobediente? Você obedece a Deus ou você vive desobedecendo a Deus? A palavra do Senhor diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu tenho que obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele falar. Ele sabe o que Ele fala, Ele sabe todas as coisas. Obedeça, não questione, não reclame, não desista, não tente entender. Obedeça, obedeça. A Bíblia diz que os anjos obedecem ao Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que a natureza obedece ao Senhor. Ele faz o mar se calar e Ele pode agitar da mesma maneira este mar. Ele é Deus. Ele ordena e a natureza obedece e os anjos obedecem. E lá em 1 Samuel tem uma palavra muito importante que diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Sabe o que Deus se agrada, meu irmão? Não é que você venha no culto todo domingo, dê a sua ofertinha aqui, não é? Tudo isso como apenas uma questão religiosa, ritualística. Cante aqui na frente, ou venha aqui pregar, enfim, né? Vista uma roupa de crente, saia com a Bíblia na mão. Se você faz tudo isso e você não é obediente, você não está agradando o coração de Deus. O que Deus quer de nós é obediência. É por isso que lá no Novo Testamento Jesus diz: se você for trazer a tua oferta no altar e se lembrar que o irmão tem algo contra você, não entrega a oferta. Primeiro vai e acerta com o teu irmão, depois você traz a oferta. Porque a oferta não é mais importante do que o ofertante. Se a sua vida não está bem com o Senhor, de que adiantará a oferta? A oferta é uma consequência. Acerta primeiro com Deus. Acerta primeiro com Deus. O culto é resultado da nossa vida, meus irmãos, durante a semana. Sabe por que muitas vezes no culto a coisa não acontece como a gente gostaria que acontecesse? É porque nós estamos frios. É porque durante a semana a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente não tem comunhão com o Senhor, e a gente vem para a igreja assim. É difícil, né, pastor Isaías, acender uma fogueira desse jeito, né? Os gravetos tudo apagado, tudo... Agora imagina uma igreja chegando aqui, todo mundo já com a brasa ali já... Ah, meus irmãos, é diferente. O agir de Deus, a manifestação de Deus, e como nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos desse ajuntamento, nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos deste agir de Deus nas nossas vidas, e isso tem a ver com obediência. Você não vai ver muralha cair enquanto você não for obediente. Obediente. Josué obedeceu, o povo obedeceu, o exército obedeceu, os sacerdotes obedeceram. Meus irmãos, que coisa linda! Como o homem de Deus falou, Josué falou ao povo e todo mundo obedeceu. A Bíblia não diz, eu me permito aqui talvez até pensar que talvez no meio daquela gente toda lá tivesse um ou outro que ficou meio assim,
Pode ser. Mas no todo aqui, meus irmãos, eles obedeceram. Eles estavam ali. Eles cumpriram a vontade do Senhor. Você se lembra quando esse mesmo povo, dias antes, estava lá diante do Jordão? Porque antes de chegar ali, onde eles estavam, eles atravessaram o Jordão. Para quem não sabe, o Jordão naquele período o Jordão era um rio, né? E era o tempo de cheia. Era quando o rio tinha mais água. E era o período do ano mais difícil de passar o rio. Era aquele período quando Israel se encontrou de frente do Jordão. E o que Deus disse para Israel? Deus disse para Josué, né? Olha, pega aí os sacerdotes, a arca, manda eles na frente. Nós vamos passar o Jordão. Quando os sacerdotes colocarem os seus pés na água, alguma coisa vai acontecer. O milagre vai acontecer. Eles fizeram exatamente como o Senhor tinha dito. E quando os sacerdotes pisaram na água, aquele Jordão, meus irmãos, se abriu. E assim como no passado, Moisés passou com o povo no meio do Mar Vermelho, Josué passa com o povo no meio do Jordão. E depois você lê na tua Bíblia, como está escrito, lá no capítulo 2, capítulo 3 aqui de Josué, que este povo passou a pé enxuto pelo Jordão. E o texto diz assim, está lá escrito desse jeito, a pé enxuto. Como é que você passa no meio de um rio e não molha o seu pé? Com Deus, você pode passar no meio de um rio e não molhar o seu pé. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso de verdade mesmo? Meus irmãos, a palavra de Deus é viva, é eficaz. O Deus de Josué é o nosso Deus. Ele continua fazendo milagres, sinais, maravilhas hoje, meus irmãos. Nós precisamos crer. Nós precisamos ser obedientes. A fé que vence muralhas é a fé obediente. Então nós aprendemos que a fé que derruba muralhas é a fé humilde. A fé que derruba muralhas é a fé obediente. E por último, repita comigo, a fé que derruba muralhas é a fé paciente. A fé que derruba muralhas é a fé paciente. Josué capítulo 6, versículo 11, terminando a história, diz assim: Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram. Ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Meus irmãos, a fé que derruba muralhas é a fé paciente. Se tem uma coisa difícil, meus irmãos, para nós, seres humanos, é a palavra paciência. Nós somos impacientes. Mas fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem que aprender a esperar. Você tem que ser paciente. Paciência é virtude. É a virtude que consiste em suportar as dores, os incômodos, os infortúnios, sem queixas, com resignação. O salmista dizia: esperei
confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Meus irmãos, nós precisamos ter uma fé paciente. Por que rodear a cidade 7 dias? Lembra quando eu falei de ciclos? Moisés teve um ciclo na vida dele, e parece que Deus trabalha assim conosco, meus irmãos. 7 aqui é um ciclo, da mesma maneira. 7 dias, tem uma representação. Não podia ser no primeiro dia, precisava ser no 7º dia. Porque a nossa vida é assim, há ciclos, não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, não é no nosso tempo, não é com a nossa estratégia, é do jeito de Deus. E Deus, Ele tem uma forma de trabalhar, meus irmãos, que é assim maravilhosa. E o que Deus falou ao povo foi isso: vocês vão lá, primeiro dia, rodeia a cidade, volta. Segundo dia, rodeia a cidade, ninguém fala nada. Os sacerdotes tocam as trombetas, marchem ao redor da cidade e volta lá para o acampamento. 7 dias, meus irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você: quem sabe eu e você, na primeira volta, já tinha desistido. Aí é onde eu falo, talvez tivesse alguns lá que, gente, será que isso aqui vai dar certo? A gente não vai passar vergonha, não? Olha só essa cidade, olha essas muralhas, e a gente dando volta na cidade. Será que não pode ser de outro jeito? Será que Deus não pode trazer uns trovões aqui, alguma coisa, sei lá? Ficar andando aqui ao redor da cidade? 6 dias, uma volta. E no 7º dia, 7 voltas. Paciência. E em silêncio, hein? E as mulheres, hein? Tinha mulher lá, meus irmãos? Tinha, muitas. Ah, minhas irmãs, quietinhas, não fala nada. Todo mundo em silêncio. Silêncio. Só o barulho dos pés ali marchando e as trombetas tocando. E aí, e se fosse você? Você iria até o fim? Qual é a sua muralha? Qual é o seu obstáculo? O que está impedindo você de chegar aonde você deseja chegar, a tua bênção? O Senhor talvez tenha dito para você a mesma coisa, 7 voltas. Só que você desistiu na segunda. Você parou, quem sabe, lá pela 3ª. Na 4ª você falou, não aguento mais. Na 5ª você falou, não dá, não vai acontecer nada. Quem sabe na 6ª, vou voltar lá para o Egito, vamos voltar porque é melhor. Pelo menos no deserto a gente estava lá, todo mundo junto, né? Já estávamos até acostumados já com o deserto, com o calor, com aquela vida ali, vamos voltar para o deserto. Não esquecer esse negócio de Canaã de uma vez por todas. Paciência. 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 Meus irmãos, é fácil? É fácil esperar? Especialmente quando a gente vê a bênção chegando para o outro, né? Aí é difícil. Aí complica mais ainda. Quando você vê Deus abençoando o outro, aí você olha para a tua vida e fala, Deus, eu estou orando aqui há tanto tempo e a minha não chegou ainda, e a do outro, começou a orar outro dia, já recebeu? Calma, paciência. Deus tem um tempo, há um ciclo. Cada um tem o seu ciclo. Cada um tem um processo de Deus na vida dele. A fé que derruba muralhas é a fé paciente. Lembra-se de Naamã? Naamã mergulha no rio 7 vezes.
Eu tomar banho no rio? Toma banho, Naamã. Que custa? Você é leproso mesmo? Um banho a mais, um banho a menos, não vai fazer diferença. Se o homem de Deus mandou tomar banho, toma banho. Se ele te pedisse uma coisa difícil, você faria. O que ele está te pedindo é para você tomar banho nesse rio. Toma banho. O que Deus pediu? Rodeie a cidade. É difícil rodear a cidade? Não, rodeie a cidade. Obedece a Deus e tenha paciência. Meus irmãos, no 7º dia, e agora eu termino, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que no 7º dia, Josué falou ao povo: gritai! E olha lá o versículo 20: gritou, pois, o povo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Você imaginou? Agora, esse povo, depois de 7 dias, em silêncio, rodeando aquela cidade, e agora Josué dá ordem: grita! Meus irmãos, o grito que estava, sabe? Esse povo gritou. Esse povo gritou. E a palavra de Deus diz que gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas de Jericó. As muralhas caíram. Não foi o grito que derrubou as muralhas. Quem derrubou aquelas muralhas foi Deus. E aqueles que não acreditam na Bíblia dizem que isso é mentira. A própria arqueologia hoje já comprova tanto a existência de Jericó como das muralhas de Jericó, e você já tem registros que confirmam o que a Bíblia fala a respeito dessa cidade. É que o homem vai tentar achar alguma resposta. Não, foi um terremoto. Vão tentar, não é, achar uma... Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus quem derrubou aquelas muralhas. E assim como Ele fez com aquelas muralhas, Ele pode fazer na minha vida e na tua vida também. Deus te trouxe aqui nesta noite para você ouvir essa palavra. A fé que vence, a fé que derruba muralhas. Qual é? É a fé, vamos ver se vocês aprenderam. Fé humilde, fé obediente, fé paciente. Fé humilde, fé obediente, fé paciente. Que o Senhor nos dê esta fé, e que a gente possa ver aqui na nossa igreja, nas nossas famílias, na nossa cidade, as muralhas sendo derrubadas para a glória de Deus. Amém? Amém.